Dando continuidade ao nosso estudo sobre a água, nessa videoaula nós vamos fazer uma pequena recapitulação da estrutura da água e vamos ver algumas considerações importantes considerando as plantas. Todos nós sabemos que a água tem estrutura molecular de H2O e é uma molécula eletricamente neutra, ou seja, existe um compartilhamento de elétrons entre os átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio, mas não existe uma doação de elétrons. Mas como o átomo de oxigênio tem um núcleo maior, ele atrai os elétrons do hidrogênio mais próximo dele e os elétrons ficam mais tempo próximos ao oxigênio e ficam menos tempo próximos ao hidrogênio. E isso gera uma polaridade. Por isso nós dizemos que a molécula de água é um dipolo, é uma molécula polar. Ela possui um polo positivo e um polo negativo por causa desse tempo de permanência dos elétrons ao redor dos núcleos dos átomos que compõem aquela molécula. Mas ela não tem cargas. E aqui está mostrando a estrutura de um dipolo e mostrando como ocorre a distribuição dos átomos de hidrogênio ao redor do oxigênio. Tem um determinado grau entre os hidrogênios, por aí fora vai. N características que vocês podem encontrar na literatura complementar. Nós vamos focar no que é mais interessante para a gente aqui. E como ela é um dipolo, ela pode interagir com outras moléculas que têm uma certa polaridade. E essas interações que a molécula de água faz com outras moléculas se faz através de pontes de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio, na verdade, são ligações bastante frágeis. São muito mais frágeis do que ligação iônica, são muito mais frágeis do que ligações covalentes. Ela só é mais forte do que as ligações da força de Van der Waals. Mas fora isso, é uma ligação bastante frágil. Mas a molécula de água, ela em função da organização tridimensional, ela tem um aspecto tetaédrico. Ou seja, ela tem 4 pontos de ligação. E pelo fato de ter uma distribuição tridimensional tetraédrica, sendo capaz de interagir com 4 outras moléculas, apesar da ligação ser fraca, tipo ponto de hidrogênio, pela quantidade de ligações que uma única molécula de água é capaz de formar, 4, isso acaba levando a uma formação de uma força muito grande. Isso traz uma estabilidade àquela molécula, àquela organização de várias moléculas. Então, repetindo, apesar das pontes de hidrogênio serem ligações fracas, pela grande quantidade de ligações que uma mesma molécula de água é capaz de formar, 4, isso acaba trazendo uma estabilidade muito grande àquele composto formado por moléculas de água. Então acaba tendo uma força muito grande. E aqui estão alguns detalhes da molécula de água que vocês podem conferir e vocês podem estudar à parte. Em termos de estrutura, era isso que eu queria relembrar com vocês. Coisas bastante básicas. Mas quando a gente pensa na água, ele é o constituinte mais abundante dos vegetais. Exemplos, para vocês terem uma ideia. Nas folhas de alface, aproximadamente 94% do peso da matéria fresca é água. Cenoura. Cenoura é aquela raiz tuberosa que é dura, que se você pegar ela na mão e espremer, você não vai conseguir extrair água e espremer na própria mão. 90% é formado por água. Coco, o endosperma sólido, é formado por aproximadamente 50%. Amendoim, as sementes de uma maneira geral, elas têm em torno de 5% de água. Ou seja, são órgãos extremamente desidratados e existe um motivo por que isso acontece, que nós vamos estudar ao longo dessa disciplina. Mas nós podemos ver que dependendo da parte da planta, nós podemos ter partes com maior disponibilidade de água, maior composição de água, e outros órgãos, outras plantas com uma menor composição de água. Isso é extremamente variável e extremamente dinâmico. Por quê? Porque a quantidade de água varia no tecido ao longo do tempo. Então, em determinada hora pode estar com um pouco mais, outra hora pode estar com um pouco menos, em função da disponibilidade de água que existe no ambiente. Que nós vamos entender isso ao longo da disciplina. Quando a gente considera as células vegetais, que nós já mencionamos na aula passada, aproximadamente 90% da água ela está compreendida no protoplasma e no vacúolo. Então, na célula vegetal 100%, 90 a 95% está no vacúolo e no citoplasma. O restante, a diferença de água, está localizado na parede celular. Isso significa que a parede celular tem água.
não é seca. Nós temos água que fica presa nas paredes celulares das células vegetais. E agora algumas informações que servem não como verdade absoluta, mas servem como uma referência. E são dados experimentais. Em média, para a produção de 1 grama de matéria orgânica, são gastos aproximadamente 500 ml de água. Para cada grama de matéria seca produzida, nós gastamos aproximadamente 500 ml de água. Isso é apenas uma referência. Para determinadas plantas isso pode ser mais, para outras pode ser menos, mas vai nos dar uma referência, uma ideia. E é esse o objetivo, termos uma ideia. Se para produzir 1 grama de matéria seca, eu vou gastar aproximadamente 500 ml de água, imaginem vocês produzirem uma melancia. Quanto de água não será preciso para produzir a melancia? Imagine vocês uma espiga de milho. Imagine vocês uma árvore de eucalipto. Imagine o que vocês quiserem. A quantidade de água necessária para formar o tecido das plantas é uma quantidade absurda. Essa é a ideia que eu quero que vocês guardem. Além disso, uma outra coisa que serve como referência, isso de um experimento na década de 30 feito com milho, em que eles mediram a quantidade de água que estava passando pela planta de milho. E eles verificaram que aproximadamente 98% da água que é absorvida pelo pé de milho é perdida pelas plantas na forma de transpiração. Pouquíssima água vai realmente ser armazenada e ficar presa dentro das plantas. Aproximadamente 98% entrou pelo sistema reticular, subiu pelo caule e saiu pelas folhas para a atmosfera. Desempenhando as suas funções fisiológicas, nós vamos entender, mas não ficou na planta. O que eu quero é que vocês imaginem esse processo acontecendo, lembrando então que a água, na verdade, é o carreador de tudo que vai acontecer nesse processo. E neste caso específico, 98% aproximadamente passou pela planta sem ficar dentro da planta. Esteve temporariamente dentro da planta, mas não participou da sua estrutura. São esses tipos de raciocínios que eu quero despertar em vocês a partir de agora. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nesta videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!